A genética é um fator que eu tenho de risco que eu não modifico, porque ele é teu. Mas eu tenho outros fatores que, se eu ajudar o teu corpo e der um ambiente para que essa genética não se A manifeste, ela epigenética. não vai se manifestar. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Rafaela, cardiologista, mas vocês vão ver, ela parece essas mulheres que fazem os treinamentos, né? De bodybuilding. Hoje vocês não vão ver porque ela veio de terno, tá totalmente médica, mas no Instagram você tem a oportunidade de ver o quanto ela fala de saúde e como é uma premissa nossa, né, pesquisar sobre o médico, sobre o CRM, como ele está e receber indicações, além de indicada, né, a congruência que eu percebi entre saúde, prática, carinho. Eu falei, gente, quero muito conhecê-la e ela aceitou esse convite, vai ter oportunidade você hoje, né, de conhecer a doutora Rafa, além do jaleco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Para mim é um privilégio enorme estar aqui, né, ainda mais sabendo, né, todos os porquês que me trouxeram para cá, porque eu acho que faz muito sentido para mim essa missão, né, da medicina de trazer a informação correta, de trazer a informação em que eu vivo essa experiência do cuidado com a saúde, de trazer o cuidado para o meu paciente de uma forma realmente de trazer carinho, aconchego, acolhimento, né? Eu falo que a medicina é essa missão. E justamente porque na rede social, cada um que souber encantar vai mostrar o que desejar. Exato. Mas é muito bom quando a gente vê a pessoa, conversa e vê que aquela lá da rede social é a mesma pessoa que está aqui e tem essa verdade no coração. É Exatamente, muito bom, porque hoje em dia, com essa história, né, doutora, de blogueiras, de tudo isso, de pessoas que hoje você faz o papel que você deseja. Tem muito personagem, né, nas redes sociais, tem demais, é isso mesmo. E é isso. E para a gente que é natural, chega até a ser difícil, né? Eu fico brincando assim, até as habilidades das redes sociais é uma coisa que eu falo que eu estou desenvolvendo, porque eu não tenho muito essa habilidade de estar ali, de estar aparecendo, mas ao mesmo tempo é necessário. Então, eu falo, e é isso, trazer o que você é na verdade. Sim. Né? E personagem não se sustenta, Não. porque uma hora aquilo ali cai, é visível, né? E a verdade, ela grita aos olhos. Exatamente. É muito Você sabe que eu bom. fico muito feliz de, às vezes, receber um paciente que vem das redes sociais e ele falar exatamente isso. Você é exatamente o que eu vejo. Parece que eu já te conheço, porque realmente é isso que é a sensação que o paciente tem, que eu estou ali e que ele já me conhece mesmo, porque ele já me pesquisou, já viu, e eu sou aquela mesma pessoa que ele está enxergando no vídeo. E eu também. Não, ela é mais bonita ainda do que lá no vídeo. Doutora, apresente-se, né? E, por favor, uma das coisas que a gente busca aqui é falar sobre a formação, sobre a graduação. Então, conta um pouco do porquê da medicina, né? O que você estudou e definiu e depois por que a cardiologia e agora, né, isso se ampliou porque você cuida integralmente das pessoas. Perfeito, Por favor. Carol. Na verdade, eu fiz enfermagem antes de fazer medicina, tá? E aí, no meio da faculdade de enfermagem, eu resolvi fazer medicina. Aí, eu lembro que eu conversei com a minha mãe, acho que eu quero fazer medicina. E ela, tá, mas termina a faculdade de enfermeira. Eu terminei a faculdade, Uau. Fiquei 1 ano fazendo depois, estudando para o vestibular e logo entrei na medicina.
E eu costumo dizer que a enfermagem, ela me deu isso, essa questão do toque, do cuidado, do carinho, né? Então, eu já entrei na medicina com essa carga, um pouquinho dessa sensação de cuidado, né? E aí, ao longo da faculdade de medicina, né, sempre fui apaixonada por esse cuidado clínico. Então, eu fico brincando assim, que eu nunca tive muita área da parte cirúrgica, inclusive, assim, não gostava de cirurgia. Os estágios, para mim, eram uma coisa que tinha que ser cumprida, mas eu nunca gostei. E eu acho interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas médico que não gosta de cirurgia, não gosta de sangue? Sim, tem. Eu sou uma prova disso também. E aí eu sempre me apaixonei muito pela área clínica, talvez porque eu já tinha essa visão de cuidar de um todo. Então, sempre quando eu pensei em fazer uma subespecialidade, eu já pensava em algo que fosse mais amplo. Então, eu pensava um pouco na parte da pneumologia, da endocrinologia e a cardiologia. Aí acabou que no sentido que eu vi que fazia mais, né, tinha mais afinidade com o que eu queria, era a cardiologia. E eu costumo dizer assim, para você decidir a sua subespecialidade, acho que uma das coisas é principalmente você saber o que você não quer. Então, você saber exatamente aquilo que você não quer, aquilo que não se alinha com o teu propósito, e aí você vai ter mais domínio para decidir o que você quer. E aí eu escolhi a cardiologia. E a cardiologia também veio com uma outra missão, porque eu vim para Brasília, fiz minha especialidade aqui em Brasília de cardiologista. E durante a própria especialidade, eu já me interrogava, algumas coisas me davam uma inquietação, no sentido de que eu falava, gente, a gente está aqui, espera o paciente infartar para entrar por essa porta para a gente cuidar do paciente. Eu falava, será que essa é a medicina, né? Terminei a residência, fui para um hospital grande aqui em Brasília, fiquei numa UTI de pacientes graves, que era um pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas aquela inquietação sempre fazia parte de mim. E eu pensava, não é possível que na medicina a gente não pode pensar em como não deixar esse paciente entrar por essa porta, que era a prevenção. Então, nisso veio muito estudo, muitas pesquisas para a gente entender quais são os mecanismos que levam o paciente a adoecer das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo, né? Até hoje, mesmo a gente com a tecnologia, com a medicina avançando, a gente ainda não consegue, né, diminuir essa carga. E aí comecei a estudar prevenção cardiovascular e hoje, aqui em Brasília, eu posso dizer que eu sou uma das poucas cardiologistas que tem essa visão mais integrativa, que tem essa ideia de que sim, é possível reduzir a doença cardiovascular quando eu cuido do meu paciente do ponto de vista metabólico, quando a gente entende como é que é a formação lá na fisiologia, né, na verdade, da ruptura da fisiologia natural nossa, que é saúde, como é que se formou aquela placa de gordura e como é que eu posso intervir para que aquele paciente não venha a adoecer no futuro. E aí foi quando eu vim nessa missão, saí do hospital, fui para o lado mais dos consultórios e venho nessa missão para cuidar dos pacientes, tentando prevenir o infarto. Maravilha! Você sempre fala com um brilho nos olhos, justamente de olhar o paciente e não os exames. Isso, o que perfeito. Que isso, na prática, como isso se traduz dentro do seu consultório? Eu falo que é muito... cada vez a medicina vem evoluindo mais para isso, a gente fala que é a medicina de precisão. Por exemplo, assim, existem coisas, né, que são boas para a Rafaela, para o corpo da Rafaela, e que não são boas para a Carol. Existem coisas que são boas para um paciente que não vão ser boas para outras. E assim também a interpretação de exames, né? A gente tem que definir, eu falo muito assim, os exames a gente tem que definir um padrão de nível ótimo, né? Seja de um nível de colesterol, um nível de uma vitamina, para cada paciente, né? Definindo vários pontos de partida. Qual é a performance que ele quer melhorar? O que ele busca naquele consultório? Um exemplo, hoje mesmo no consultório pela manhã, um paciente que é atleta, corre, faz maratona, está magro, cuida da alimentação, com colesterol um pouquinho alterado. Mas será que eu estou olhando para aquele nível daquele colesterol ou será que eu estou olhando para aquele paciente num todo? Então, entender toda aquela dinâmica daquele organismo é o que faz eu decidir se ele precisa ou não de uma medicação, por exemplo, para baixar o colesterol.
Então, essa é a ótica de entender aquele organismo, entender aquele paciente, entender onde é que eu posso atuar para que ele venha, talvez, a não precisar de medicamentos, ou que eu possa atuar para que ele venha reduzir medicamentos, né? Inclusive, no meu Instagram, eu coloco o slogan lá, mais saúde, menos remédio. Por quê? Existem formas naturais de eu adquirir saúde sem ser só nos medicamentos. Então, essa é a ideia, mais ou menos. Mas é complexo, eu acho que é uma avaliação bem ampla. Sim, e faz todo sentido, né? Porque olhei colesterol, remédio. Pressão alta, Pronto, remédio. é. E ali eu viro, né, um prescritor, diagnóstico um prescritor. e só E se a gente parar para pensar bem, será que o paciente hoje em dia está precisando de um prescritor? Porque ele pode muito bem olhar um exame, falar, meu colesterol está alto, vou na farmácia e compro um remédio. Gente, não, ele precisa de muito mais do que um prescritor, ele precisa de alguém que vai orientá-lo, né, que vai trazer para ele uma perspectiva melhor de saúde num todo, né? Então, o remédio sempre ele tem a sua função, eles são importantes, os exames são fundamentais, mas eles não são únicos. Eu tenho que entender aquele indivíduo e como é que ele se comporta diante daquele exame alterado. Sim, faz todo sentido. O que a cardiologia metabólica, né, traz de novo para quem realmente quer essa saúde de dentro para fora? Perfeito. E explica o que é essa cardiologia metabólica. Perfeito. Tem coisa que eu repito assim, então talvez igual você eu não entendo tanto, mas a gente está aqui para perguntar. Isso, Você sabe que a vamos dizer, a cada ano que passa, é aquilo que eu falei, a gente começa a entender a raiz dos problemas cardiovasculares. E a gente começa a entender por uma série de eventos que vem acontecendo na medicina mais atualmente, né? Por exemplo, a gente observa os tratamentos para o emagrecimento, as canetinhas de emagrecimento. E a gente observa nesses pacientes que vêm nesses tratamentos, melhorando a glicose, perdendo peso, que o desfecho final desses estudos mostram redução de risco cardiovascular. E aí a gente começa a entender, peraí, mas o que está acontecendo? Por que eu tratando uma glicose ou eu tratando uma perda de peso, esse paciente morre menos de infarto? E aí a gente começa a entender que talvez a raiz dos problemas cardiovasculares, ela está no metabolismo alterado. Então, a cardiologia metabólica vem para ajudar esse paciente a entender como que é lá a base primordial, que é o que leva ao evento final. Eu costumo dizer que um paciente que infarta hoje, ele não adoeceu ontem. Ele vem anos e anos cultivando essa placa de gordura no vaso para que ela obstrua um vaso e reduza a circulação aqui naquele coração. Então, a cardiologia metabólica vem para essa função, para entender esse metabolismo alterado, para ajudar esse paciente a melhorar as funções metabólicas, a saúde metabólica, para que ele venha ter saúde de dentro para fora no futuro. Um dos pontos cruciais que a gente utiliza, né, para poder entender todo esse mecanismo é a inflamação crônica de baixo grau. Você já ouviu falar em inflamação crônica? Crônica não, mas inflamação é uma das coisas que está na moda agora, né? Perfeito. Está todo mundo inflamado. Exatamente. E aí, como é que você entende que vem essa inflamação? De onde vem essa inflamação? De um estilo de vida que mudou muito. Quer dizer, quando a gente olha o que a gente era anos atrás e a mudança, a modernidade do mundo, eu costumo dizer assim, nossa biologia primitiva, porque a gente demora milhões de anos para evoluir, de um mundo que modernizou muito rapidamente. Por exemplo, a indústria alimentícia ela tem 130 anos de história. Para toda uma genética. Ancestralidade, anos, faz todo sentido. Exatamente. Então, essa questão que a gente fala hoje e que a gente que você fala assim, está na moda a inflamação, porque realmente a gente começa a entender, a estudar cada vez mais alguns mecanismos que são as raízes desses problemas de saúde. E aí a gente observa que o estilo de vida hoje mais moderno, a alimentação mais moderna, a falta de exercício físico, a privação de sono, o nível de estresse. A vida moderna hoje predispõe a gerar um estado interno inflamatório, mais inflamado. A mesma coisa que eu falo assim, que gerar um estado interno anti-inflamatório é possível, que é o quê? Eu nutrir-se bem, eu estar com os meus níveis de nutrientes adequados, eu fazer exercício físico, eu ter boa massa muscular em qualidade muscular, não é só quantidade muscular, eu oxidar mais gordura, eu ter menos gordura,
eu me expor menos ao excesso de álcool, ao tabagismo, eu ter o meu período de descanso entre o sono, eu ter o gerenciamento de estresse, tudo isso ajuda o meu corpo a gerar esse estado interno anti-inflamatório. Então, é muito sobre isso. Às vezes o paciente chega lá, por exemplo, doutora, meu colesterol alto é a minha genética, mas a genética ela não é sentença de morte. A genética é um fator que eu tenho de risco que eu não modifico, porque ele é teu. Mas eu tenho outros fatores que, se eu ajudar o teu corpo e der um ambiente para que essa genética não se manifeste, ela não vai se manifestar. Então, é muito sobre isso. Então, essa ideia da cardiologia metabólica, que entende a raiz do problema cardiovascular, dos problemas de saúde, e tenta intervir nessa base para que esse paciente não adoeça. Perfeito. O que é esse metabolismo? Tem gente que fala, meu metabolismo é lento, o meu metabolismo já é mais acelerado. Pronto. É muito, eu falo assim, tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um metabolismo lento, muito provavelmente ela veio de uma vida inteira, talvez ela não praticou exercício, talvez ela não desenvolveu a massa muscular saudável. Então, uma pessoa que vem de um histórico, não é de um dia para o outro que o meu metabolismo fica lento, né? Mas, por exemplo, se eu construir uma vida inteira praticando exercício, comendo alimentos que são mais naturais, que vêm da natureza, que tem ali dentro deles próprios antioxidantes, né, estruturas que vão reduzir essa inflamação, que vão ajudar o meu corpo a preservar a massa muscular nos processos da vida. Então, uma criança que eu estimulo a brincar, a correr, a pular, ela está desenvolvendo ali um metabolismo mais saudável. Uma criança que eu deixo desde pequena num tablet, vai formar um adolescente que também não tem a cultura de fazer exercício físico, vai ter um metabolismo que vai ter menos massa muscular. O maior responsável, por exemplo, pela taxa metabólica basal é o sistema muscular. Então, se eu não tenho uma boa musculatura, muito provavelmente meu metabolismo vai ser mais lento. Eu vou guardar mais gordura. E se eu guardo mais gordura, eu tenho mais inflamação, porque o próprio excesso de tecido adiposo, eu falo assim, o tecido adiposo, a questão do peso, do excesso de peso, ele não é só uma questão de o peso na balança, aquele número, realmente é o efeito metabólico que aquela gordura faz, liberando essas citocinas inflamatórias no nosso corpo. Metabolismo, então, conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células para mantê-la viva. Perfeito. Transformando alimentos e bebidas em energia para processos vitais, como respirar, se movimentar e renovar as células. Então, metabolismo é a transformação de tudo que eu vou ingerir em energia para eu conseguir continuar me locomovendo. E como você trouxe, a função metabólica, se eu estiver errada, você me corrija, tá? Os músculos são muito mais responsáveis por isso. Então, se eu me movimento pouco, se eu não tenho muito músculo, meu metabolismo supostamente é mais lento. Perfeito. Imagina que na nossa massa muscular é o órgão que mais tem nossas mitocôndrias. São as nossas usinas de energia. As mitocôndrias são organelas dentro das nossas células que produzem a nossa energia, tá? Por isso que eu falo, tudo caminha junto, né? Quando a gente começa a falar, parece complexo, mas no fim é quase, eu falo o básico bem feito, eu falo para os pacientes, porque tudo caminha junto. Então, nossa musculatura é o órgão que mais tem essas mitocôndrias e elas são as responsáveis por nos dar energia, disposição. Tudo que a gente consome, seja uma glicose, seja uma proteína, seja um lipídio, seja uma vitamina, dentro dessa organela, é o que vai ter todo um sistema, uma sistemática ali dentro para fazer a nossa cadeia de energia. E eu costumo dizer para os pacientes, eu falo, gente, nós somos um monte de células. E aí a doença ou a saúde, ela é a nível celular. Qualquer doença, ela é a nível celular. Por exemplo, vamos falar do infarto. Um vaso doente. O que forma um vaso sanguíneo? São células. Pequenas células, umas grudadinhas na outra, formando aquele tecido vascular. Um vaso doente é uma célula ali dentro que oxidou um colesterol, que sofreu uma inflamação na parede interna, o colesterol oxidou, grudou naquela célula e ali começou a transformação para aquele processo de doença.
Então, o metabolismo doente é isso, é sim a nível celular. Então, envolve um nutriente que eu como, envolve um antinutriente que eu como, envolve a capacidade dessa célula de diminuir o estresse oxidativo que a gente produz o tempo todo. Nós estamos produzindo o tempo todo radicais livres. Mas se eu tenho dentro do meu corpo e das minhas células todos os nutrientes capazes de neutralizar esses radicais livres, mais do que transformar mais em radicais livres, eu tenho maior capacidade de anti-inflamação. A minha mente, depois de 10 anos, né, na engenharia, eu sou muito emocional, mas na hora de racionalizar, conectar e juntando, né, nós somos o nosso passado, né? Perfeito. As nossas percepções são exatamente a união de tudo que eu estudei, aprendi e vou fazendo as minhas conexões, até porque as conexões neurais, os caminhos neurais são esses que vão se ligando, né? E aí, te ouvindo agora e juntando tudo, eu até cheguei um dia e falei, gente, eu vou fazer uma nova palestra sobre liderança. Porque, primeiro, eu preciso me liderar, me autoliderar para eu conseguir liderar alguém. Perfeito. Só que, se eu não mando no que eu como, enquanto eu durmo, no que eu compro, nos meus comportamentos, escolhas, dificilmente eu vou conseguir ter uma liderança. Aí, cada vez, agora você falando das mitocôndrias, dos antirradicais, dos radicais, dos antinutrientes, que eu nem sabia que existia antinutrientes, o nosso corpo, a batalha que entrava somos nós mesmos. Exatamente, é isso mesmo. Colocando, né, alimentos ou tudo isso, quando você vai falando, eu vou imaginando as células, a guerra somos nós que fazemos, somos nós que plantamos. Claro que não todas as doenças seriam um absurdo, como a gente falou, tem a genética, mas tem a epigenética, tem o ambiente que eu posso mudar. Demais. Eu falei, gente, eu tenho que começar a colocar essa equipe toda a favor e não trabalhar contra. a teu favor. Mas eu mesmo vou lá e jogo, dá um exemplo aí de antinutriente, por exemplo. Vou te falar um exemplo clássico que hoje eu ouvi no consultório. Coca-Cola, Coca Zero. Posso falar Coca-Cola aqui? Pode, até porque eu tomo refrigerante. Aí a paciente falou assim, doutora, mas eu tomo Coca Zero. Aí eu falei, nós não estamos falando de calorias. Nós estamos falando do que esse alimento vai fazer lá no teu intestino e quando o teu corpo absorver isso, como é que ele vai receber? Tem tanto aditivo químico ali, que são antinutrientes, e o que são, eu falo assim, olha meu discurso no consultório para eu tentar fazer com que os pacientes entendam, né, esse processo. Mas imagina assim, que a gente fala da natureza, nossa, lá fora tem uma mangueira, coisa mais linda, é a natureza, mas a gente esquece que nós somos a própria natureza. A gente vê um bicho voando, um pássaro voando, mas a gente esquece que nós somos a própria natureza, nós somos o pássaro que voa, nós somos feitos disso, tá? Então, quando eu coloco dentro do meu corpo um produto alimentício, que não é um alimento, alimento é o que vem da terra, tá? Produto alimentício é uma criação do homem e a gente consome isso. Isso é necessário, sim, porque precisa do alimento em larga escala. Mas a gente não pode ser dominado por esses produtos. A gente tem que dominar esses produtos e falar, esse momento eu vou comer isso aqui, tá tudo bem, eu vou comer agora, eu decidi comer. Mas as pessoas não decidem, elas não conseguem se controlar, né? Então, imagina aí ela tomando aquela Coca Zero, essa minha paciente tomando essa Coca Zero, aquilo chegando ali no intestino dela, que é uma natureza, que é natural. Aquilo já vai irritando ali as próprias vilosidades intestinais. Eu costumo dizer o intestino, ele é um órgão altamente especializado para dizer o que deve entrar para dentro do teu corpo e o que deve ser eliminado. Quando você toma um produto alimentício desse, que ele é muito inflamatório, ele já começa a inflamar as próprias vilosidades. Então, elas vão ficando aquele intestino permeável. Ela perde a capacidade de dizer o que deve entrar ou não. Começa a entrar quase como um ralo aberto, tá? E quando aquilo entra para dentro do teu corpo, o corpo entende como algo estranho. Não é biológico, não é natural. O que o corpo faz quando ele vê algo estranho? Ele gera imunidade. Aí é quando esse alimento, que é um antinutriente, ele vai fazer o teu corpo se inflamar. Ele vai gerar imunidade contra aquilo.
Então, aí é um dos pontos, por exemplo, que a gente vê esse processo inflamatório que vem da alimentação, por exemplo. Uma das coisas, né, que gera essa ação anti-inflamatória dentro do corpo. Sensacional. E, de novo, enquanto você estava falando, eu me lembrei, eu tenho 3 gatos, né? A Glória, a Aleluia e o Louvor. Aí, a gente não dá frango para a Glória, que ama, né? Porque sempre cai alguma coisa. Outro dia eu estava falando, não dá, porque faz mal. Não, só pode se for sem sal, sem conservante. Aham. Se a gente cuida de um frango que Gente, dá olha para o só. animal, a gente coloca tudo quanto é coisa para dentro da gente. É inacreditável, né? A gente esquece, aquilo fica... É o normalizar o que não é natural. Então, isso é outra coisa que eu vejo muito na medicina hoje em dia que vem acontecendo, né? Então, o paciente vai, faz um ultrassom de abdômen e o radiologista vê gordura no fígado. Ah, não, mas isso aqui é normal, é só um pouquinho de gordura no fígado. Por quê? Porque 30% da população hoje em dia, por causa da alimentação, das bebidas açucaradas, do excesso de carboidrato, estão com gordura no fígado. Então, assim, um mau hábito levando a um problema de saúde e a gente está normalizando o problema de saúde porque está tão comum. É mais ou menos isso, quer dizer, você cuida do gatinho, mas a gente está tão acostumado a comer o frango com tempero, com muito sódio, com não sei o que, frito, com óleo, que não, tudo bem, normalizou, mas eu costumo dizer, a gente está normalizando coisas que vêm adoecendo a população, então a gente tem que questionar isso. Sim. Né? A gente tem que pensar sobre isso. O tempo todo, eu incentivo a quem está nos assistindo a questionar essa história de receita e toma. Por quê? Qual o objetivo? A gente tem que entender qual é a diferença de um anti-inflamatório para um antibiótico. Isso, perfeito, perfeito. E ler e estudar, porque enquanto nós continuarmos sendo emprenhados pelo ouvido, Perfeito. você não vai ter poder. Você não pode escolher. E quando eu falo poder, é poder dizer sim ou não. Exatamente, perfeito. Sabe? É. E só que eu preciso ouvir. Eu preciso tomo preciso tirar minhas próprias conclusões, né? Sim, avaliar. Ou me dar ao serviço, porque não é um desserviço, é um serviço você ouvir um programa desse e entender. Eu sempre ouvi que não é para tomar Coca-Cola porque ela é como, né, um gás ou isso, ou fazem aquelas cenas que parecem mentira, que colocam o refrigerante, que acontece isso. A gente tem que ter uma explicação lógica. Isso, perfeito, que faz sentido. Perfeito. E aí, à medida que você continua fazendo isso e é um vício, poxa, eu tomo há tanto tempo. Eu gosto muito da Coca Zero. Sim. Nossa, parece que me dá, no meu caso específico, uma refogada, assim, né? Isso, uma limpada. Uma limpada, alguma coisa nesse sentido. Então, isso ficou emocional, só que tem um tempão que eu tô, essa semana toda mesmo, eu nem coloquei para gelar. Eu compro o pack, tá? Das pequenininhas, para não tomar muito. E aí nem tomo todas, às vezes eu divido uma pequenininha. Só que eu tô chupando laranja, porque graças a Deus teve, né, uma boa alma que deixa descascada, aí facilita as coisas, né? E eu não tomei, porque eu tô usando a laranja, ou seja, dá para ir trocando, para ir tirando. Certeza. E quando faz um sentido assim, perfeito. né, de que, peraí, olha o que você está fazendo. E outra, então ele atrapalha até os hormônios que são importantes, que vêm do intestino. Eu atrapalho tudo. Todo o teu corpo. Então, assim, não é sobre caloria. Então, assim, geralmente quando eu falo desse cuidado da saúde, eu falo, gente, não é só sobre caloria, é sobre melhorar a qualidade nutricional do que você come. A gente adoece porque a gente se afasta da natureza, do que Deus criou para a gente. O que Deus criou para a gente é o que é próprio para você, o que foi criado e que teu corpo entende como próprio e utiliza para fazer hormônio, para fazer imunidade, para fazer enzima digestiva, para fazer massa muscular. O que não é da natureza, a gente sabe que tem algumas coisas que são necessárias, aquilo que a gente falou, hoje em dia o mundo está muito moderno, mas eu falo assim, faça o seu melhor dentro das tuas possibilidades, né? Mas dá para fazer o melhor, dá para ajustar algumas coisas, dá para criar rotinas, dá para programar a semana, para que você não saia tanto ali do eixo e prejudique a tua saúde, né? É muito sobre saúde. Eu falo que o foco é a saúde como propósito. E aí,
é isso, uma explicação dessa sobre o refrigerante, por exemplo, às vezes realmente transforma a saúde do meu paciente no consultório. Sim. Porque ele vai ver sentido. E eu falo, gente, o que eu quero ensinar para os meus pacientes é que eles aprendam a viver sem mim, se precisar. Então, ensinar que ele se alimente bem, que ele faça isso, que ele tenha autonomia, exatamente. Exato. É muito sobre isso. Sim, 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 sim. E por isso que é tão importante uma consulta. E aí tem gente que quer economizar num monte de coisas. Ah, mas vai demorar muito. Gente, se você prioriza ter um iPhone, tá tudo bem, ou qualquer outra coisa, mas se você for pensar em quantos lanches, né? Hoje é o dia das marcas aqui, Sim. né? Daquele sanduíche que você adora, da musiquinha, não é barato. Mas é ok pagar 50, 60. E aí, na hora de investir numa consulta, onde alguém dá esse tempo, Perfeito. né? Porque como muitas vezes as pessoas reclamam da questão do plano de saúde, mas quantos médicos já vieram aqui e falaram que não dá para continuar com Sim. esse, né, recurso, Sim. com valor que é pago. E você tem Perfeito. tem gente que fala, eu não aguentei mais ficar fazendo consulta de 15 minutos, de 15 minutos, de 15 minutos. Você Então, falou para tudo. que você tenha 1 hora do seu médico, do médico certo, que você escolha com informação, que você pesquise, que você entenda o que você está buscando ali, você saiba o que perguntar, porque um paciente preparado para um médico Isso. bom que está a fim de fazer essa mudança é muito bom. Perfeito. Não. E você falou tudo, né? Essa questão é tão complexa, porque isso que eu falo, é o tempo que você entrega para aquele paciente no consultório. E o tempo, gente, o tempo é necessário. Por exemplo, a minha consulta, que ela tem essa visão mais integrativa, é isso, eu vou perguntar do que você come, que horário que você come, se você está dormindo, como é que está o nível de estresse. Pergunto de namoro, porque isso interfere na saúde cardiovascular. Então, assim, a libido, namoro, como é que está... Tudo isso é importante para que eu desenhe um roteiro de tratamento para esse paciente. E a ideia de criar esse roteiro personalizado, que é para aquele paciente, não existe receita de bolo, gente. Não existe. Nem assim, se eu passar, sei lá, uma sugestão de uma dieta, não funciona para todo mundo igual, porque cada um tem uma rotina, cada um tem um jeito de enxergar aquilo, né? Cada um tem a sua memória afetiva, que a gente estava falando agora há pouco, do alimento. Então, tudo isso é necessário para você fazer a entrega e o tratamento correto para aquele paciente. Não tem jeito. Essa questão do tempo de consulta também é uma coisa que... E aí eu vejo cada vez mais que é essa inversão de... A pessoa, às vezes, ela se engana porque ela não prioriza a saúde. E eu falo, a saúde, gente, ela é prioridade. Nada mais funciona se você não tiver saúde. Aí a pessoa fala assim, mas é que eu tenho meus filhos, eu cuido dos filhos, eu não sei o que, eu priorizo, cuido do meu marido, ou eu cuido da empresa, os empresários. Eu falo, não existe empresa sem empresário. Não existe filho sem mãe. Então, assim, no sentido de cuidado, você é prioridade. Eu falo assim, não é egoísmo a gente se priorizar no cuidado, porque só assim que a gente faz o resto, né? Minha mãe sempre trouxe uma coisa muito interessante. No dia que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, e hoje eu escolho ser assim, com entendimento por isso, né? Não dá para a gente comprar sempre o melhor para os nossos filhos. A gente viveu, a gente trabalhou até aqui, ou deixar de fazer uma academia, ou deixar de fazer algo que é importante para que a gente tenha autoconfiança, se sinta bem, até porque eles estão aí para trabalharem, crescerem, conquistarem. Eu já vi atendimento meu em que a mãe, não, cuida primeiro do meu filho, né? Ela vai estar decidindo a profissão agora, e a mulher separando, mal, caindo ali, deprimida, em vez de pensar, peraí, gente, a máscara é em mim primeiro. Isso. Então, fica bem, você, para sua família, a mulher saudável, ela cura o lar. Homem não vai para o médico. É isso mesmo. A mulher, você tem que se cuidar por amor à sua família, ao seu marido, aos seus filhos. E se você ama tanto os seus filhos, faça algo por eles. Faça atividade física e não fique dependendo deles na idade que eles vão estar cuidando dos filhos, que eles vão estar numa carreira. Tem quantos filhos aí parados? Talvez você cuidando dos seus pais, que na época deles não tinham o entendimento que nós estamos tendo hoje. É justificável. Agora, nós colocarmos os nossos filhos numa prisão, tá? Porque é uma prisão.
Porque a gente ama alguém, mas aí você não pode cair, ou você está obesa, ou você está com problema de saúde, que não pode ficar em casa sozinho, ou deixar, inclusive, seu filho o tempo todo olhando nas câmeras para ver. Não é justo. Não, não é justo. Aí você falou tudo, puxando esse gancho, que eu acho que é maravilhoso. Outro discurso que eu uso de base no consultório, gente. A saúde é sobre autonomia, independência e autossuficiência nas idades avançadas. A questão principal é que hoje a gente decide isso. Eu, com 40 anos, decido como é que eu vou estar com 70. Nós temos 30 anos para poder ter as atitudes que vão ver o nosso futuro com 70 anos. Tá? Então, por exemplo, a baixa massa muscular, ela compromete toda a funcionalidade. Né? O desequilíbrio hormonal, né? Numa mulher ou num homem, andropausa, menopausa, ela compromete toda a funcionalidade, porque vai fazer com que esse corpo guarde mais gordura, perca massa muscular, perca mobilidade. Então, assim, quando você fala, né, dessa atitude hoje de cuidar da saúde, pensar no futuro, pensar nos filhos, quer dizer, você está pensando nos teus filhos agora, estou cuidando dos meus filhos, então não posso me cuidar. Mas no futuro você vai prejudicar os teus filhos, é isso que você falou, porque talvez se você perder essa funcionalidade, você vai estar prejudicando eles de alguma forma, né? E um telefone que você não comprar e utilizar isso para outra coisa, uma roupa, sei lá o quê. Eu que sou mãe hoje já de um adulto, de um homem adulto, mas a adolescência se estendeu bastante aí. E mulher já nasce com uma estampa de culpa, né? A gente tem que fazer. Mãe, aí né? compra Isso. e faz. Você está atrapalhando, você quer cuidar, cuida de você, dá o exemplo, inspira. Depois que eu passei pelo divórcio, eu me lembro um dia de uma conversa que eu tinha que falar sobre aquilo para o meu filho e eu falei assim, olha, esse aqui é o exemplo do que você não deve seguir. Essa situação aconteceu aqui dentro, mas eu escolho continuar né? Eu escolho continuar, mas você tem um exemplo lá do seu pai, porque eu não me casei com o pai, né, do meu filho, que continuou dentro do casamento e tem essa opção. Você tem agora, você acabou de vivenciar uma situação que você vai poder escolher ser assim ou não. Infelizmente, meu filho, eu não te dei o melhor exemplo, não vivenciei o melhor exemplo, mas você tem olhos para ver o que acontece dentro de um casamento onde a situação X acontece. Olha como isso destrói. Então, muitas vezes você não vai ter o melhor exemplo, mas você pode inspirar e mostrar olha, eu não estou fazendo isso aqui dessa forma. E aí, ouvindo recentemente, ele falou, você é a mulher que eu tenho mais orgulho. Que coisa linda, né? Isso é maravilhoso. E do quanto ele presta atenção em como eu falo, em como eu consegui resgatar a vida depois de tais e tais problemas. Sim. Então, muitas vezes você não vai ter só vitórias, mas como você lida com com seus desafios, com as suas perdas. Perfeito. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Perfeito. Inspirar é o melhor exemplo. Então, inspire fazendo atividade física, lendo. O que você quer que seu filho seja, seja. Exato, perfeito. Acho maravilhoso isso. Né? E é isso. E é isso que você faz com a sua carreira. Sim. Né? E o que eu vou fazer com o meu corpo, eu estava comentando com você. É. E tem um monte de coisa que eu não fiz, principalmente com relação à atividade física. Eu estou sofrendo hoje no climatério e identificando coisas que eu estava ocupada e focada em outra coisa. Não dá para me culpar, mas dá para eu mudar hoje, a partir de hoje. Maravilhosa. Todo dia é dia de mudança. E me aguardem que vocês vão ver que esse climatério, essa menopausa pode ser uma fase muito boa. É isso mesmo. Para onde você quer ir? Então, Sim. todo dia é dia de mudança. Isso é maravilhoso. Doutora, o coração ele costuma dar sinais que ele está adoecendo. Sim. Né? Eu imagino que, assim como em outros órgãos, né, a gente vai começando a sentir dor, não sei se o coração é a dor, mas a gente ignora, né? E quais os sintomas silenciosos que não podem ser negligenciados, que a gente tem que acender a luz ali com relação ao sistema cardiovascular, né? Fala, essa visão é isso mesmo, cardiovascular, metabólica, tá? Eu acho que um dos principais sinais, né, que são
silenciosos, que são lentos, mas que comprometem toda essa saúde cardiovascular, já que a gente está falando de algo mais silencioso e que eu vejo hoje muito comum no consultório, quando a gente faz o check-up, né, daquele paciente de rotina, é o fôlego curto. Então, a gente vê, inclusive, pacientes jovens em que a gente consegue fazer essa análise através de alguns exames de consultório e o fôlego é curto. E o próprio paciente já relata para mim que ele tem dificuldade de dar um trote para atravessar uma rua, ou ele fica muito cansado quando ele sobe uma escada, né? Então, esses já são sinais de alerta que a gente tem que ficar dando atenção. E assim, parece que é besteira, mas, por exemplo, o fôlego, gente, ele é um marcador de longevidade, né? São 2 marcadores de viver longevidade. Não é viver muito. Longevidade é adicionar anos de saúde ao envelhecimento. Essa é a verdadeira longevidade. Então, não é sobre se eu vou viver 100 anos. Eu quero saber como é que eu vou viver os últimos anos da minha vida, preservando a autonomia, a independência. Então, 2 marcadores dessa longevidade, um deles é o fôlego. Então, quando eu vejo um paciente jovem, já com perda de fôlego, já com fôlego curto, né, é um paciente que muito provavelmente o envelhecimento dele vai ser pior, porque isso vai se acentuar com o próprio envelhecimento, tá? Então, hoje, os jovens, a gente tem que resgatar o fôlego, ter uma capacidade aeróbica, respiratória, para que a gente possa envelhecer bem e preservar essa longevidade. Outra conexão aqui. Nossa, dá papo para 3 horas, né, doutora? certeza. Vai ter Tem que muita voltar. coisa. Vou ter que voltar. Então, essa história de que, eu não preciso mais fazer cardio, porque estou malhando, eu tenho que manter aqui só os músculos. Então, eu fazer cardio, caminhar, respirar, conseguir fazer atividade por mais tempo, aumentando aí o meu fôlego. Perfeito. Esse fôlego é isso, é conseguir fazer atividades repetitivas, por exemplo. Progredir o exercício. Eu falo muito para os pacientes e eu ensino, né? Estou começando, doutora. Nós temos um grupo de corrida, inclusive. Então, nós temos muito iniciantes. A gente fala, estou começando. Então, vamos fazer 20 minutos de caminhada. Começa com a caminhada, umas 2 semanas, vamos progredir. E isso vai aumentando a resistência aeróbica, que é esse fôlego. Então, tem um exame que a gente fala, que é o teste cardiopulmonar, que consegue mensurar esse fôlego. Eu consigo calcular esse fôlego, que a gente chama de VO2 do paciente. Então, esse cálculo, e aí ali eu consigo determinar o que é um previsto para uma população de uma idade, homens e mulheres de uma idade, e que foi o que aquele paciente conseguiu atingir. Ali eu consigo dizer se aquele paciente tem uma capacidade aeróbica fraca, regular, boa, excelente, ali eu consigo dizer, tá? Mas a gente pode fazer isso, fazer os avanços. Então, fazer só musculação, o que eu falo assim, musculação é importante demais, mas não exclui a necessidade do aeróbico. A gente precisa também ter o aeróbico, porque as 2 coisas andam juntas, né? Eu falei do marcador fôlego para a longevidade, mas a força é o segundo marcador. Então, para eu levantar dessa cadeira com 80 anos, eu tenho que ter força na minha perna. Isso é a mesma coisa do movimento para eu levantar do vaso sanitário. Eu quero levantar do vaso sanitário sem precisar da ajuda de outra pessoa, então eu tenho que ter força na minha perna para fazer isso. Então, a força e o fôlego, eles andam juntos, um não pode ser excluído do outro. Entre os seus pacientes, hoje, o que mais prejudica a saúde aí do coração? Estresse, alimentação, ausência, né, da atividade física, por exemplo. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui. Sono, excesso de trabalho. Sim, eu tenho que dizer o que foi um mais, eu acho que não tem um mais. São tá? todos, né? Todos eles, porque, na verdade, e é muito interessante a gente perceber um padrão de uma coisa leva a outra, tá? A pessoa que ela está sedentária, ela come um pouquinho mal, ela come pior, ela faz escolhas mais inadequadas para a saúde dela, né? Ela dorme mais tarde, ela dorme pouco, ela está acima do peso, isso também prejudica o sono dela, ou ela está trabalhando demais, né? Então, o que eu falo sempre é tentar buscar o equilíbrio. Gente, não é fácil a gente ver aquela imagem daquela pessoa carregando milhões de pratos, mas o equilíbrio em tudo na vida é o fundamental. Então, uma alimentação mais balanceada, vem junto com o exercício físico. Aí você falasse para mim, Rafa, elege um. Eu acho talvez a alimentação.
Entre todos os prejuízos, eu acho que talvez uma alimentação pode ser que seja o mais marcante, mas todos eles têm o seu papel na saúde cardiovascular. Uau! É tanta ficha caindo. Para mim, aqui está caindo tijolo. Se para você ainda está ficha, eu fico feliz. Cara, a informação é muito importante. Muito Só que é importante transformá-la em sabedoria, né? Com que é certeza. justamente agir mediante a isso. Por isso que é sempre muito importante você saber onde você quer chegar. Eu falo que melhor do que ter bons hábitos é por quê e para que eu estou fazendo isso. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar Exatamente, serve. perfeito. Eu quero ver os meus netos. Eu tenho sonhos muito claros. Então, tenha sonhos. Porque se você tem sonhos e de verdade você quer atingi-los, eu tenho sonhos que vão me fazer me movimentar de forma diferente para o que eu tinha hoje. Perfeito. Então, se isso que eu não estou fazendo vai atrapalhar meus sonhos, vamos para a musculação, Perfeito. vamos melhorar essa alimentação, né? É isso mesmo. Vamos lá. Você atende muitos pacientes jovens hoje com sinais precoces, né, de risco cardíaco. O que mudou no estilo de vida e o que está fazendo esses corações adoecerem mais cedo? Porque eu me lembro, minha mãe só falava, minha mãe que eu conheço, que ia no cardiologista. Sim, exatamente. Né? E o quanto eu tenho percebido o quão importante é e o quanto antes a um cardiologista. Tem tanta coisa que você tem que mensurar. Demais, Isso é bem interessante o que você está falando, assim. Eu acho que as pessoas estão adoecendo mais, a gente, ao mesmo tempo, está começando a entender um pouco disso, né? A gente vem desse cenário caótico, né, da saúde, a gente está começando, pelo menos eu vejo, assim, talvez no meu dia a dia, nas minhas pesquisas, no que eu venho estudando, né, que a gente vem se conscientizando um pouquinho mais disso, entendendo um pouquinho mais desses mecanismos e tentando transformar a saúde dos pacientes. É isso que a gente vem observando, né? Eu acho que o que mais está fazendo a população adoecer é essa desconexão entre nossa biologia primitiva e esse mundo muito moderno. Então, e com isso vem todos os hábitos modernos que tiram a gente do nosso equilíbrio, da nossa fisiologia, né? Nossa fisiologia natural, né? O que a gente biologicamente está treinado é saúde, mas talvez o mundo com a modernidade, com todos os padrões, né, que a gente vem, né, tendo que assumir dentro desse mundo moderno, isso vem alterando essa fisiologia, né? Sim. E aí, às vezes, a gente está nos extremos, que os extremos são antifisiológicos, né? Então, ou comendo demais, ou comendo de menos, né? Ou dormindo demais, ou dormindo de menos, sabe? Então, ou não descansando nada, ou descansando muito, além do que o corpo precisa. Então, eu acho que esses extremos que são a antifisiologia que tira a gente do estado de saúde. Faz todo sentido. Essa cardiologia metabólica, né? Como que ela enxerga a questão, na verdade, a relação entre alimentação, hormônios e doenças cardiovasculares? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente olha a parte da cardiologia metabólica, né, e quando a gente fala desse processo de como a própria alimentação moderna vem trazendo esses estados de inflamação, né, eu acho que é nessa visão que a gente vê, né, esse adoecimento metabólico das pessoas, né, e mais uma vez eu falo sempre, a gente vai circulando e cai na mesma coisa, mas no sentido, por exemplo, você falando da parte hormonal e do equilíbrio, né? Os extremos são antifisiológicos, então a gente equilibrar os hormônios também ajuda. Mas um paciente que está comendo mal, que está acima do peso, que está inflamado, ele naturalmente desequilibra os hormônios dele, que é a base mais ou menos da saúde cardiovascular. Então já tem vários estudos mostrando o quanto uma mulher com um estrogênio desequilibrado aumenta risco cardiovascular, enfraquece o coração, enrijece os vasos, porque o estrogênio tem a capacidade de deixar os vasos elásticos. A mesma coisa a testosterona para um homem. Então, um homem com uma testosterona muito baixa ou muito alta, ele está em prejuízo da saúde. Então, testosterona baixa no homem, o hipogonadismo, que a gente fala que é a mesma coisa da menopausa, também faz com que esse coração fique fraco, que os vasos fiquem mais rígidos, predispõe as placas de gordura a grudar nas paredes internas dos vasos.
Então, tudo se conecta, gente. Eu falo assim, um coração saudável, não tem como eu desconectar o coração do cérebro, do intestino, do músculo, é tudo conectado. Então, um coração saudável, ele exige um corpo saudável, não tem outro jeito. Sim. E vocês têm que também, vocês merecem, né? Vocês não têm que, eu odeio essa história de eu tenho que. Você, se achar que merece, prestar muita atenção nas informações. Eu tenho uma amiga, né? Vai no mesmo salão, que ela ouviu de uma amiga que não tem que fazer reposição hormonal. Tá com gordura visceral, abdominal, né? Devagar, meio depressiva. Agora começou a não dormir. Falei, pelo amor de Deus. Se não há contraindicação, vá ao médico, para de ouvir a amiga. Olha o que ela acabou de falar. Reposição hormonal salva a sua vida. Inclusive cardiovascular. Pode gerar problema de coração. Gente, vamos buscar por isso. Se eu não tenho mais algo que me protegia, como né, a vida inteira um hormônio que protege teu corpo. Eu costumo dizer assim, não é que a gente envelhece e os hormônios caem. Na verdade, a queda hormonal faz com que a gente envelheça mais rápido. Então, numa mulher que está entrando na menopausa, se eu equilibro os hormônios dela, eu vou proteger essa mulher até o envelhecimento dela vai ser mais lento, porque eu estou equilibrando aquele hormônio que protege ela de guardar gordura na região abdominal e visceral, de enrijecer esse vaso, de ter fome emocional, porque o estrogênio também dá essa sensação de querer comer mais quando está na menopausa. Então, tudo isso a massa muscular da mulher reduz muito mais rapidamente quando o estrogênio não está equilibrado. Então, assim, é claro, aquilo que você falou, passa por uma avaliação médica, não há contraindicação, não tem nenhum risco para você, é indicado sim que você faça, né? E tem várias formas, não precisa desse preconceito, vai entender o conceito, porque no dia que você entende o conceito, você automaticamente tira esse pré-conceito, né? Ah, é chip, né? Não é chip, é pallet hormonal. Chip da beleza é uma coisa, nós estamos falando de reposição hormonal. Perfeito. Aí, não quero colocar um pallet. Tem via intradérmica. Isso. Tem gel, dá para usar. Poxa. Absorção rápida sublingual. Tem diversas opções, né? Para que você fique bem. Mas procure, né? Essa situação não é aquela que a gente tem o farmacêutico de plantão, que é muito legal e que vai te indicar. Existem exames, a reposição ela é baseada no que está faltando, tem um equilíbrio certo, até porque é uma fase difícil, né? Enlouquecedora. Sim. E quando a gente fala em enlouquecer, em queimar, é justamente isso. Mas tem uma explicação científica, metabólica para isso. E hoje em dia na medicina, Carol, a gente se baseia muito em estudos, né? Não existe nenhum médico, se você vê algum médico que vai falar para você que ele inventou um método, não existe, porque na medicina tudo tem que ser estudado e validado para ser feito. Então, assim, não existe. Então, tudo que tem que ser base científica, aquilo, né, pode ser aplicado, né? Sim. E o mais importante, eu falo da reposição hormonal, por exemplo, para homens ou mulheres, né, é o acompanhamento médico. A gente, quando, inclusive, analisa esses estudos que são validados, o diferencial é o acompanhamento médico. Então, não é você exatamente usar de qualquer forma, né, porque minha amiga usou, não, porque você sabia que a reposição hormonal para a mulher, para o homem, até, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, porque o nível hormonal do homem é a testosterona, basicamente. Mas para a mulher, não. A gente passa os meses, em um mês, o ciclo hormonal, ele oscila. Então, é uma coisa que é quase que artesanal, você decidir a dose de reposição hormonal para aquela mulher. E aí é isso, é aquela coisa, ela volta, você reavalia, você vê se aquilo fez sentido, você ajusta aqui, ajusta ali para poder montar o melhor roteiro de tratamento. Eu estou amando esse episódio, eu amo todos, gosto demais, mas o Espírito Santo está muito presente aqui, com certeza, porque outro insight super importante que eu tive na sua fala. Olha só, ser professor antes era algo
lindo, maravilhoso, as pessoas respeitavam, né, o docente ali, a docência, o professor. E, inclusive, a minha primeira formação, né, é como professora. E aí, com o tempo, hoje você não vê um pai falando para um filho, seja professor, meu filho. Isso é triste, dói, porque todos nós precisamos muito de um professor, Meu Deus. né? E o médico. O ChatGPT, daqui a pouco, as pessoas acreditam que não precisam mais ir ao médico, uma pessoa que estuda no mínimo por 10 anos, né? A nossa fisiologia. E eu acredito, como você, médico, eu faço um convite para que é assim que as pessoas são instruídas, incentivadas, e a valorização, ela não tem que vir do céu, do além, não. Somos nós que valorizamos o nosso trabalho. O quanto eu vi aqui que os fisioterapeutas que vieram elevaram a fisioterapia a um nível que é muito mais do que... Ele não é um professor de educação física que repete exercícios. Sim. E hoje, através das corridas, de tudo isso, talvez aqueles médicos, porque só o cirurgião plástico, que aí você precisa de um, né? Para cortar e para tudo isso, que eu acho sensacional. Eu quero fazer plástica da cabeça aos pés. Sim. Eu super incentivo qualquer coisa que seja, claro, né? Com parcimônia, com descendência e indicado para você. Mas antes era só o obstetra, talvez, aí a Pediatra. ginecologia, o pediatra, eu tenho o que ir, mas você clínico. não via, né? Falar na cardiologia. Olha o quanto a cardiologia agora, e importante. através de profissionais que mostrem. Eu tive um casal de cardiologistas aqui também, a Sil e o Wagner, sensacionais. Legal, bacana. Do esporte, de tudo Bacana, isso. muito bom. Só que agora chegou a hora de muitas especialidades que realmente são extremamente importantes, não é só quando eu fico... Perfeito. Né? Então, eu acho que também o tempo vai dando isso pra gente, né? A expectativa de vida aumentou, então, Sim, opa, vamos se mexer? Exatamente, E é tão interessante você falar isso da expectativa de vida, né? O que a gente vê, até hoje ainda tem esse lado cultural, mas que já vem mudando, né? Que assim, por exemplo, Carol, você vai falar aqui agora, né? Tô indo no médico, aí a pessoa fala, ué, mas você tá doente? Aí, hoje em dia, não. Antigamente, a gente só ia ao médico porque estava doente. Hoje em dia, já não. A gente tem que entender que a gente precisa ir no médico para preservar a saúde. Então, o que eu posso estar fazendo para que eu preserve a minha saúde? Eu quero saber um pouquinho mais de mim, eu quero conhecer mais o meu corpo, eu quero ver o que funciona para mim, qual que é o alimento que funciona para o meu corpo, qual que não está funcionando tão bem. Então, isso é trazer a saúde preventiva, né? Não só esperar adoecer para que eu procure o médico. E olha que ostentação. Ostentar hoje é ter saúde, é conseguir levantar do vaso aos 60, 70, 80. Perfeito. E ostentar é, eu vou escolher ir a alguém que estudou, que se preparou, que entende do meu sangue, que entende... É uma engenharia, gente. É uma engenharia. É uma engenharia. É você buscar entender como é que a sua máquina funciona melhor. Perfeito. E isso vai te gerar tempo de qualidade, de vida com as pessoas que você mais ama. Mas é necessário investir em você. Perfeito. Esse é o profissional a ser buscado, né? Que a nossa voz realmente chegue, né? Eu falo que é divino isso aqui. Isso é verdade. Que esse programa, ele tem um propósito real de que chegar... É claro que você sabe tudo que tem que fazer? Claro que não sabe. A gente acha que sabe, todo mundo sabe fazer dieta. O nutricionista é extremamente importante. Um fisioterapeuta, para você se quebrar, é a coisa mais fácil que tem. Um educador físico. Então, gente, vamos valorizar as profissões. A gente, muitas vezes, valoriza a nossa, né, e descredibiliza o do outro. Mas que aqui, a voz no ouvido que já está pronto e preparado, porque também jogar pérolas a porcos, isso a gente faz o tempo todo. Isso mesmo. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter aqui várias pessoas e você vai poder compartilhar esse conteúdo com pessoas com pessoas que você ama. Se você ama alguém, faça essa pessoa cuidar da saúde dela, né, doutora? Exatamente, gente. Eu falo que a melhor forma de cuidar é não deixar adoecer. Como é você equilibrar o conhecimento técnico, a sensibilidade humana, especialmente um consultório que lida com tanto medo e ansiedade dos pacientes, que é dentro do consultório de cardiologia? Sim,
vamos dizer assim, no meu dia a dia, né, na minha consulta ali, eu faço toda uma anamnese que ela é até muito técnica, né, mas ali dentro tem muito do emocional. Eu acho que, na verdade, essa conexão, ela é fundamental, tá? E aí, você falando da inteligência artificial, talvez, eu não acredito, né, que a inteligência artificial vai substituir os médicos, mas talvez na parte técnica ela realmente vai ter o seu papel, mas talvez essa conexão com o paciente que a gente tem que criar, que eu acho que é fundamental, você sentir o paciente, você perceber o que ele está sentindo diante daquele diagnóstico, daquele tratamento, daquela sugestão que você está dando para ele, tá? Eu acho que isso é o fundamental para que a gente tenha pacientes que, inclusive, façam adesão de tratamento, né? Outro dia eu estava lendo um estudo e falando exatamente sobre isso, quer dizer, de 10 pacientes que a gente atende, os médicos, só 30% seguem as orientações do médico. E isso não é culpa do paciente, isso é culpa do médico que não criou conexão, que não ajudou esse paciente a elevar o nível de consciência de que ele precisa daquele tratamento. Exato. Então, assim, desses 10 pacientes que eu atendo, 30% deles nem compram os remédios, ou os suplementos, ou as orientações, e não voltam. Os outros 30% deles compram, começam o tratamento e abandonam porque teve algum efeito colateral. Então, assim, essa conexão, você elevar o nível de consciência desse paciente... E gerar sentido. E gerar sentido. Então, assim, preparar mesmo esse exatamente, campo. Então, eu vou te falar, a parte técnica ela é fundamental, ela é importante e ela é obrigação. Na verdade, eu falo, a parte técnica, isso é obrigação de qualquer médico que vai atender um paciente. Agora, a conexão e a parte emocional, lidar com o emocional do consultório, seja de um parente, seja do próprio paciente, né? De ter um diagnóstico, de descobrir algo ali que ele precisa melhorar, né? De simplesmente, às vezes, ter que trazer a consciência de que ele precisa fazer exercício físico que ele nunca fez na vida. Então, isso também gera uma dor ali para ele, essa mudança, né? Eu acho que esse é o mais importante, que eu acho que a gente tem que valorizar no consultório, tem que lutar pelo dia a dia, né? Tanto é, Carol, que eu fico brincando que os meus pacientes, eu sou doutora Rafa, porque eu quero que eles criem essa intimidade, essa conexão. Isso, para mim, é importante, eu acho que faz diferença. Sim, pode ter certeza que sim. E o primeiro médico que eu entrevistei que falou algo semelhante ao que você trouxe foi o Dr. Hernandes Nakamura, que é cirurgião, cabeça e pescoço, oncologista. E foi uma das entrevistas mais longas assim que eu tive, tão longa quanto a sua. E ele é muito analítico, ele fala de termos técnicos, mas é tão apaixonante o quanto ele gosta da medicina. E teve uma frase que ele trouxe, que ele falou assim: Carol, porque a gente precisa reter, fazer com que aquele paciente continue o tratamento oncológico, porque tem muita evasão. Sim. Então é isso, para você ver. E ele é da secretaria. E ele tem uma missão tão clara de fazer o que ele quer. Eu preciso manter esse paciente, pelo menos, fazendo o tratamento, porque quando a pessoa não entende, quando ela tem medo, quando ela tem crenças nucleares, quando ela acredita em tudo também, a nossa ancestralidade traz crenças, e o que eu acredito é o que eu vou realizar. Então, já vou morrer, já era. Então, pensa o trabalho para ele falar, vamos fazer o tratamento, vai acontecer sim. E isso é o que você está falando. A responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador. Com certeza absoluta. Se eu estou aderindo ou não. Passei, isso é problema seu. Não. Sim. Vem cá. E daí, de novo, a docência. Precisamos ser professores didáticos, porque se a gente ensina alguém a ler, se a gente ensina, se alfabetiza, se você gera vontade ou evasão escolar em uma criança, se você gera numa criança, foi através de uma professora que eu quis ser professora. Olha que coisa linda. Primeiramente aconteceu assim. Então, é alguém que está ali e faz algo diferente. Então, o médico, sim, ele tem... Olha só, você não tem só o poder, você tem poder pessoal e você tem um poder nas mãos de fazer com que aquela pessoa continue ou não um tratamento. Você tem poder pessoal. Exato. O médico, ele já vem com o poder pessoal dele e ganha. Se o médico fala algo,
poxa, quem é que vai? O médico que me disse. Sim, meu Então, médico é falou. importante, muito importante isso que você Muito, é trouxe. muito importante. Eu acho que é fundamental, Sim, tá? sim, sim. Então, busque um médico que vai fazer você entender, aderir ao tratamento, continuar buscando pela sua saúde realmente. Vai ter alguém que vai te tocar. E hoje eu fui extremamente tocada em cada entrevista, né? Ai, Mas que coisa bastante boa, eu fico aqui. tão feliz, você sabe? Baseada no conceito que você trouxe. Perfeito, eu fico tão feliz porque eu falo, gente, esses dias eu fui para São Paulo para fazer um curso lá, meu marido foi para um curso e eu fui lá para conhecer um espaço, né? E aí foi uma corretora comigo, e aí a gente passou a tarde inteira juntas, fomos num café, ela me levou em alguns empreendimentos, e aí isso deve ter já uns 3 meses. Essa semana ela me mandou um recado e falou, doutora, eu quero te agradecer, porque aquela tarde que eu passei com você dentro do Uber, de um canto para o outro, você já mudou minha vida. Essa conversa, esse bate-papo aqui, eu já emagreci 8 quilos, eu estou na academia, eu estava 3 anos parada. Porque essa conversa, que na verdade é aquilo que você falou, o que eu faço vira uma missão, é transformar a vida das pessoas. Isso me dá uma alegria, sabe? Me dá uma... É muito bom saber que a gente é capaz de, com a comunicação correta, né, fazer a pessoa perceber, trazer essa consciência do quanto aquilo é importante para a vida dela. Sim. E isso é intencionalidade também, Rafa, porque essa é a sua intenção. A gente tem que realmente levantar todos os dias com a intenção clara, gerar o seu comando, né, através das suas preces. Eu não estou falando de religião, eu sou cristã, eu não sou religiosa e não gosto disso, mas quando você intenciona o seu dia, quando você intenciona, a sua intenção é essa, se você tem intenção, né? Posicionamento, disposição e disponibilidade, não tem como você não tocar o coração do seu paciente. É isso mesmo. E o conceito, claro, porque a ciência está do seu lado. Perfeito. A verdade está com você. Então, é a habilidade realmente relacional, a inteligência em conhecer aquele paciente, no que o motiva, como é que você vai... E aí é entender de gente. E para quem não compreende, não tem essa habilidade tão clara, nós tem aí números. Eu acho que a medicina hoje está pregando isso. Quantos congressos têm falado sobre espiritualidade? Demais. Você sabe que na cardiologia, um dos capítulos lá acho que é de hipertensão, não, da cardiologia geral fala da espiritualidade, de prevenção, fala quanto a espiritualidade pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Uau, é muito interessante, é sensacional. Gente, eu estou gostando muito, mas a gente tem que terminar essa entrevista. Ela promete voltar. Você é uma médica jovem, atualizada, de uma comunicação leve. Hoje, de uma forma mais reduzida, qual a sua missão com a medicina? Eu vou resumir numa frase que, inclusive, eu tenho até desenvolvido assim, um livro que eu quero levar essa missão para as pessoas, tá? Mas eu acho que o principal para mim é prevenção de infarto. Eu acho que essa é a minha maior missão, né? Trazer a ideia de que é possível prevenir o infarto e a gente cuidar dos corações para que a gente tenha longevidade cardiovascular. Sensacional. Quando você pensa no futuro e na medicina que você quer praticar, como é que você imagina o cuidado com o coração nos próximos anos? Se você, e com certeza, vai conseguir, que Deus abençoe a sua voz para que você consiga prevenir, eu acho que a resposta já está bem ligada. Exatamente, aí, né? é isso mesmo. Eu acho que a gente vai estar construindo, né, uma nova geração, né, de pessoas que vão ter mais consciência sobre a saúde cardiovascular. E isso lá no futuro, eu vejo daqui a uns anos, sim, a gente conseguindo reduzir, né, o número de infartos e de doenças, essa doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, eu acredito, né, eu vejo um horizonte positivo para o cenário das doenças cardiovasculares. Maravilha, foi sensacional. Eu sempre peço uma mensagem, né, para o profissional que está aqui, mas eu acho que você, durante toda a entrevista, trouxe mensagens e mais mensagens claras, inclusive nessa última fala, né, de, poxa, é possível prevenir. Muito, com certeza. Através da consciência. Isso, né? isso. E maravilha, então conscientize-se, porque a responsabilidade
de cuidar de você e a única que pode fazer isso é você. As ferramentas estão aí, né? Deus deixou o médico, a profissão, a medicina, as ferramentas estão disponíveis, mas a gente tem que buscar, né? Não tem como o médico entrar dentro da sua casa e... Não. Ele está aguardando e de porta aberta, como o nosso consultório perfeito. aqui, né? Vamos ao nosso quadro final, na ponta da língua? Então, eu falo uma palavra e você, o que vier à sua mente, o que significa para você, você responde o que vier à sua cabeça. Fechado? Vamos? Vamos. Coração. Fôlego. Estresse. Gerenciar bem. Sono. Restauração. Preservação. Prevenção. Longevidade. Equilíbrio. Viver bem. Rotina. Necessário. Saúde. Acho que é a beleza da vida. É tudo, é o ponto de partida. Metabolismo. Energia. Fé. Deus. Futuro. Futuro. Deixa eu pensar. Eu acho que futuro, eu vou falar uma palavra que eu acho que representa muito o que eu quero para o futuro das pessoas. Health Span, já ouviu falar? Não. É o tempo de vida com qualidade. Health Span. Exatamente. Não é só sobre quanto tempo eu vivo, mas como é que eu vivo esse tempo. Sim. É mais ou menos o futuro que todo mundo merece. Rafaela. Rafaela. É. Ah, meu Deus, que difícil. Rafaela, eu acho que mãe, esposa, mulher, corredora, e tem muitas coisas que representam a Rafaela. Acho que tem muitos lados da Rafaela e que cada um tem sua intensidade e eu gosto de todos. Que bom. É tão bom quando a gente se ama, É né? tão bom, é muito bom. Olha, May, de verdade, foi Que muito coisa bom. boa. Muito, muito, muito mesmo. Que bom que você delícia. aceitou. Foi um presente mesmo. Tenho certeza que não só para mim, mas para a nossa audiência. E, como sempre, eu vou deixar aqui, né, na descrição como encontrá-la e segui-la na rede social. É inspirador, vocês vão ver o quanto ela realmente prega o que eu falei para vocês. Você vive, né, o que você prega. E é isso, que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim e dissemina coisas boas, encaminha, contagia ao invés de contaminar. Então, contagia as pessoas com conteúdo de qualidade, embasado, científico, perfeito, né? Obrigada, viu? Obrigada. E para você, até o próximo Consultório Aberto.